Olá, vamos falar sobre a era FHC, ou primeiro mandato, segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Bom, o Fernando Henrique ele já era conhecido da população brasileira porque toda a sua campanha eleitoral, em que ele disputou com o Luiz Inácio Lula da Silva, ele dizia ser o pai do Plano Real. De fato, ele foi, junto com outros técnicos, ministro da Fazenda e que eles planejaram essa chamada nova moeda brasileira. Então, Itamar Franco, que era vice do Collor, passou a faixa presidencial para o Fernando Henrique Cardoso em 1º de janeiro de 1994. Bom, o Plano Real, ele, em princípio, ele foi visto com muita desconfiança, porque parecia apenas uma nova troca de moeda, visto que o Brasil já tinha passado, desde a década de 80, com vários planos monetários, cruzeiro, cruzado novo, cruzado, e agora o Plano Real parecia ser meramente um mais do mesmo. Bom, na verdade, o Plano Real, ele trazia um poder de compra maior para a população. No entanto, o Fernando Henrique Cardoso herdou uma estrutura arcaica, uma estrutura econômica arcaica e, sobretudo, industrial e, sobretudo, de infraestrutura, fazendo com que ele, inclusive, fosse alvo de várias críticas por conta dos famosos apagões, ou seja, o sistema elétrico brasileiro ele não conseguia comportar o aumento no consumo devido à sua estrutura antiga e sem manutenção. Bom, então o que o Fernando Henrique faz? Ele começa um amplo programa de privatizações que acabam abarcando vários setores brasileiros. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores setores é o de energia elétrica. Bom, para resolver os problemas do apagão, ele decide vender as empresas de transmissão de energia elétrica. A outra é o sistema de telecomunicações. Dois sistemas que se tornam os maiores, as meninas dos olhos das privatizações no período do Fernando Henrique Cardoso. O que isso significa? Isso significa uma dinamização da economia, ou, como você preferir, significa também uma abertura para o capital externo, para um capital que vem se globalizando com esses investidores estrangeiros. Bom, isso fez com que entrasse mais dinheiro no Brasil, as pessoas pudessem ter mais acesso aos meios de consumo, principalmente eletroeletrônicos, eletrodomésticos, etc. Então, se nós vermos o crescimento do poder do salário mínimo, por exemplo, a gente vai verificar que nós temos até a reeleição de 1998 um aumento do poder do salário mínimo e, portanto, um aumento do poder de compra da população brasileira. No entanto, para que o Fernando Henrique fosse reeleito, houve diversos escândalos. O mais famoso dele é o chamado escândalo da emenda da Constituição para a reeleição. Fernando Henrique ele é acusado até hoje de, junto com a cúpula do PSDB, ter participado da compra de votos de deputados para que eles aprovassem a reeleição. A gente tem que lembrar que no Brasil, pela Constituição de 1988, não havia reeleição para o Poder Executivo, ou seja, presidentes, prefeitos e governadores eles não poderiam ser reeleitos. Isso acabou sendo emendado em 1997 para que o Fernando Henrique fosse eleito em 1998. Bom, no entanto, embora a economia se dinamizasse, o que nós podemos verificar também é que houve um aumento vertiginoso da dívida externa brasileira, com um crescimento nesse primeiro ano do Fernando Henrique Cardoso, e ele só vai ter uma leve diminuição a partir do governo Lula em 2002. Embora o poder de compra, o poder de consumo da população aumentasse, a entrada de eletroeletrônicos também aumentasse no Brasil, também houve um aumento da dívida externa e, portanto, da dívida pública brasileira. Também o Fernando Henrique Cardoso teve que enfrentar uma série de críticas. A globalização também trouxe pobreza, miséria e a ausência de distribuição de renda. Um dos casos mais famosos de Eldorado dos Carajás,
em que dezenas de sem terra foram executados pela polícia, marcou o governo do Fernando Henrique Cardoso por ausência de políticas para os direitos humanos. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós vamos continuar falando sobre Nova República.